tenho bastante interesse, já estudo há algum tempo. E por que desse tema? Acho que talvez seja o mais importante. Porque a gente hoje treina, monta, apresenta, mas eu acho que falta muito entender o que está acontecendo. Então, a maioria das pessoas faz por fazer, ou faz porque viu alguém fazer. Então, acho que talvez hoje a principal dificuldade, eu acho que falta a gente entender por que alguns animais não têm um resultado bom. O resultado bom que eu digo não é ser campeão ou deixar de ser campeão. Eu consegui ter um cavalo, no mínimo, utilizável para alguma função. Eu acho que na maioria das vezes o que falta é conhecimento do que se está fazendo. Então a gente faz por fazer, ou faz um modelo. Então, bom, a primeira coisa que a gente tem que saber para passar por esse tema é isso aqui. Quem são os equinos? Se alguém te perguntar agora, quem são os equinos, você saberia dizer? Eu acho que dizer bem quem é que são esses animais, por que eles agem de determinada maneira. Se a gente tiver dúvida, você volta para mim, por favor, Denise. Se a gente tiver dúvida para responder essa pergunta, eu acho que fica um pouco difícil já de começar a falar em doma, treinamento de cavalo. Então, esse é o primeiro passo para a gente poder falar de doma. Para isso, a gente tem que conhecer um pouquinho de etologia. O que é isso? É uma ciência que vai estudar o comportamento dos animais. Então, o treinamento à doma de um cavalo hoje deve obrigatoriamente passar por um conhecimento profundo de comportamento, porque com isso a gente vai conseguir definir e entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, esse eu acho que é o ponto-chave. Se a gente falar só de comportamento, não abordar nada de doma e treinamento, quem tiver uma cabeça um pouco melhor para poder aplicar isso aí na prática, vai com certeza conseguir um resultado melhor do que consegue até hoje. Desde que essa pessoa não tenha conhecimento tão grande ainda. Bom, para a gente falar um pouco de etologia, a primeira coisa, cavalo é animal que vive em grupo. E aí sim, já vem a primeira divergência, né? A gente coloca o animal para viver basicamente isolado. E isso tem uma consequência. E a gente tem que saber lidar com essa consequência. Então eu não sou contra de forma alguma se isolar um cavalo. Mas eu acho que a gente tem que saber como fazer isso. E até entendo que é necessário, porque eu não posso trabalhar um animal em casa a vida inteira em grupo e querer que ele chegue bonito, com o pelo liso, brilhando, e que saiba se comportar bem na exposição, sendo que ele nunca passou por esse tipo de estresse em casa. Então, o primeiro ponto é saber que a gente vive em grupo. Esses grupos, diferentes do que muita gente pensa, são grupos pequenos. Então, se eu coloco no piquete, por exemplo, um grupo de 50 éguas, elas não são um grupo, elas são vários grupos. Assim como a gente aqui, todo mundo vai sentar do lado de quem tem mais afinidade ou menos afinidade. Com eles não é diferente. E um ponto-chave seria isso aqui, ó. Cavalo é um animal predado. Nós somos predadores. Então, a nossa visão não é a mesma visão deles. A nossa visão, que eu falo, não é enxergar. Como eles veem o mundo é muito diferente de como a gente vê o mundo. E isso é fundamental para se entender a doma e treinamento. E na doma e treinamento eu tenho que levar sempre isso aqui em consideração. Porque isso aqui para ele é uma questão de sobrevivência. Então, assim, já antecipando um pouco, uma coisa muito importante, por que muito cavalo é agressivo? Na maioria das vezes, os cavalos são agressivos porque a gente não dá para eles a oportunidade de fuga. Então, nenhum cavalo nasce agredindo ninguém, dando coice, mordendo. Mas qualquer cavalo acuado, seja numa situação que ele não tem essa opção aqui, de fuga, e eu vou falar assim, na minha visão, acho que a grande maioria dos treinamentos dos programas de doma, você volta aí, por favor, de treinamento e programa de doma, que a gente vê hoje o pessoal fazendo, não dão essa opção para o cavalo, e por isso você tem reações indesejáveis. Então, na maioria dos animais, se a gente pegar 2 garanhões hoje, soltar numa área grande, eles vão ter uma disputa? Com certeza. Pode ter consequência grave, com certeza. Mas se um deles resolver fugir, o outro não vai correr atrás dele até pegar e matar. Vai correr até um determinado ponto e vai voltar. Pronto, eu dominei esse espaço aqui, daqui para frente não tem mais sentido de correr atrás um do outro. Então, essa opção aqui ela é fundamental para um programa de treinamento. Para nossa sorte, e ao mesmo tempo azar, o cavalo tem uma capacidade de percepção muito grande. Então, sons que a gente não escuta, cheiros que a gente não consegue sentir, eles vão conseguir sentir.
Então, muito antes que a gente possa escutar, por exemplo, um som, ele já escutou, já percebeu e já está pronto para tomar uma atitude. E, geralmente, essa atitude é fuga. Bom, mas se o cavalo tem essa capacidade de percepção tão grande, e ele tem a principal arma dele é a fuga, o que vai acontecer? Ele ficaria fugindo a vida inteira. Ele escuta um barulho, esse barulho assusta. E por que ele escuta e pensa em fugir? Porque isso é questão de sobrevivência. Eu volto lá atrás, ele é predado, ele não é predador. Só que, para nossa felicidade, ele tem uma capacidade de adaptação muito grande. Assim, eu coloquei essa foto aqui do leão e tinha uma mulher uma vez que queria me bater porque ela era contra o circo, eu estava fazendo uma apologia ao circo. Não tem nada a ver, é simplesmente para mostrar que isso aqui, gente, não é diferente de um cavalo de ecoterapia, por exemplo. Os dois são predadores, estão no lombo de um cavalo. Ele não consegue interpretar que um é leão e o outro é uma criança deficiente, às vezes, que não vai causar nenhum mal para ele. Para ele, os dois são predadores. Então, o que a gente tem que mudar é a atitude e não o que está sendo feito. Tá? Um ponto-chave aqui é a comunicação. Eu acho que talvez seja a grande dificuldade da doma do treinamento. Qual forma de me comunicar bem com o cavalo? E a partir daqui é que surgem as maiores dificuldades de um programa de treinamento. Um ponto que favorece bastante é esse aqui, ó, curiosidade. Ele tem muita curiosidade. E isso facilita. Facilita por quê? Porque ele vai buscar a novidade, ou seja, vai buscar entender o que está acontecendo e isso aí facilita para a gente aplicar novas técnicas com ele. Cavalo é um animal claustrofóbico e essa claustrofobia provoca, às vezes, agressividade, porque quando eu não dou a opção de fuga e ele está se sentindo num ambiente como esse aqui, ele vai buscar uma saída. Essa saída, às vezes, pode ser passar em cima da gente, dar um coice, morder e assim por diante. Então, a gente tem que pensar bem e sempre trabalhar essa questão de claustrofobia. Por exemplo, um cavalo que eu vou preparar para ir para uma baia, etc., ele tem que estar bem treinado e com essa percepção aqui um pouco maior de conseguir ficar num local mais apertado e passar por mais dificuldade. Para facilitar a nossa vida também, eles vivem em grupo e têm uma hierarquia. Bom, no nosso programa de treinamento, o que a gente tem que fazer, então? Trabalhar essa hierarquia. E nessa hierarquia, você vai buscar a liderança. Então, por isso que é muito fácil treinar e domar um cavalo quando a gente conhece um pouco mais de comportamento. Porque tem capacidade de percepção, grande capacidade de adaptação e vive em grupo. Então, ele quer conviver com outro animal, outro cavalo no caso, então a gente vai ter que se comportar como um cavalo. E vai obedecer uma hierarquia, ou seja, ele define uma liderança, uma hierarquia. E essa hierarquia facilita muito o nosso trabalho. A gente vai ver isso com mais detalhe. Bom, outra coisa importante... Volta aí, por favor, Diniz. Quando a gente fala de liderança, a gente está falando principalmente liderança, um garanhão. E esse garanhão faz o quê? A função dele principal não é bater nos outros, é controlar o grupo e preservar, vamos dizer assim, a espécie. Ou seja, formar um harém e preservar a espécie. E nesse contexto, uma égua, o pessoal chama de égua alfa. O que seria essa égua alfa? Essa égua é uma égua um pouco mais experiente, geralmente, do rebanho, que vai definir, por exemplo, onde é que o grupo vai, onde é o lugar melhor para comer e etc. Tá? Então, essa égua, na prática, não exerce liderança de defender o grupo, mas ela exerce liderança no sentido de conduzir para onde é que o grupo irá. Existe a formação de harém, que são pequenos grupos, com um garanhão que controla esses grupos. Geralmente, ele não vai controlar só um grupo, ele vai controlar alguns grupos, né, de animais. E aí, sim, já tendo uma noção rápida, né, e pequena aqui de etologia, porque isso a gente levaria muito mais tempo, aí vem essa pergunta: como é que eu posso usar o comportamento a nosso favor? Eu acho que é aqui que a gente tem que pensar em trabalhar de forma diferente. Tem uma frase que eu achei muito interessante aqui de um treinador americano, que fala assim: o conhecimento é o poder. Por que o conhecimento é o poder? Porque se eu conheço bem o comportamento, por exemplo, eu consigo tirar o que eu quiser de um cavalo. Basta eu ter tempo para poder fazer isso. Essa foto aqui não tem necessariamente nada a ver, mas essa mula que é o segundo dia de trabalho nela. Por si só já tinha que fugir, porque o cara é muito feio, né? Então já dá para assustar. E teoricamente isso aqui seria... Tem muita mula hoje mansa que não faz isso. Eu não acho que necessariamente o animal
manso, domado, deveria aceitar fazer isso. Mas isso para muitos é inatingível, a não ser como amarrar, bater, esfregar muita coisa, etc. Isso aí não foi, o Paulo Roberto aqui de testemunha, foi uma coisa feita com muita tranquilidade, sem muita dificuldade, do animal que realmente era bravo, não era nenhum animal manejado já manso, não. Bom, e uma coisa que eu acho que tem que discutir hoje, quando a gente pega essas definições aqui, ó, doma, racional e horsemanship, eu acho que, na verdade, é tudo uma coisa só que ela hoje é colocada conceitualmente de forma diferente. Então, quando a gente fala doma, você pegar lá no dicionário, o que é doma? É subjugar, dominar, controlar um animal. E racional, teoricamente, seria uma doma que usa-se a razão para fazer. Na prática, a doma racional deveria ser o quê? Trabalhar o comportamento do cavalo para domá-lo, para conseguir utilizar ele para o trabalho, lazer, etc. Mas, na minha opinião, hoje o que a gente chama de doma racional é uma doma racional para a gente, não para o cavalo. Porque, na verdade, nós não estamos respeitando o comportamento dele na maioria dos casos. E assim, eu não vou polemizar nem falar, mas se vocês quiserem pegar vídeo ou foto, eu te garanto que eu cito milhares de exemplos de que essa doma de racional para o cavalo ela não tem nada na maioria das vezes. Mas, como eu falei, isso é uma questão simplesmente conceitual. Tá? Não me interessa o nome, eu acho que é a forma que a gente faz é que é o mais importante. E o... Diniz, volta. Eu estou apanhando bastante desse lei. Não, quero. E o horsemanship natural? O que é o horsemanship natural? Na verdade, isso aqui seria o mesmo com a doma racional, ou seja, uma forma de trabalhar o cavalo a partir do comportamento. Então seria simplesmente isso. Não tem nada de sobrenatural, de inatingível. Todos que estão nessa sala que algum dia já tiveram algum tipo de relacionamento com o cavalo, praticam de alguma forma um horsemanship. Pode passar, por favor. E a gente coloca os dois opostos, uma doma tradicional e uma doma, vamos dizer assim, entendendo um pouco mais o comportamento. São situações distintas na forma, ou seja, como as coisas são feitas. O objetivo final acaba sendo atingido nos dois casos. Só que, em geral, e nesse cavalo eu não vou ter a mesma confiança que eu tenho no animal como esse aqui. Tá, essa aqui é uma mula, está em casa na fazenda e ela hoje é até engraçado, qualquer um que chega lá apaixona com ela. Por quê? Pela docilidade, exatamente. Isso aqui também, segundo dia de trabalho, eu acho que eu estou falando assim, segundo dia, primeiro dia, mas eu quero dizer o seguinte, o dia não me interessa, o tempo, quem promete que doma com meia hora, com 5 minutos, com 10, para mim entende pouco. Por quê? Porque um dos princípios de treinar um cavalo é respeitar o limite dele, e cada cavalo tem o seu limite. Então isso a gente tem que deixar muito claro. Pode passar, Diniz. Bom, o que seria o horsemanship? Pode passar. E eu falei antes, qualquer um tem horsemanship. Se a gente pegar o pé da letra, a tradução seria basicamente um relacionamento homem-cavalo, ou seja, se você tem algum tipo de relacionamento, seja pegar, colocar um cabresto, você já pratica um horsemanship. O negócio é o seguinte, como é o seu horsemanship? Esse aqui é o grande questão, pode passar. Então, isso aqui que a gente tem que saber, como é que é? E eu vou perguntar de novo, se eu perguntar agora para cada um, como é que é o seu horsemanship, ou seja, como é que é o seu relacionamento com o cavalo? Você está preparado para responder como é que é? Pode passar. Agora eu pergunto diferente. Como é que, se eu perguntar pro cavalo, como é que é o seu horsemanship para ele? Será que ele vai dar a mesma resposta que vocês deram? Eu acho que se perguntar para um cavalo que eu mexo, talvez não dê a mesma resposta. Mas eu estou sempre tentando fazer com que essa resposta seja a mesma. Porque eu acho que isso aí é o fundamental. Então é muito fácil, às vezes, a gente tentar chegar nesse objetivo, mas eu acho que a grande pergunta tem que ser essa aqui, ó. Como é que é esse meu relacionamento com o animal? Pode passar. Bom, para ter basicamente um bom horsemanship, um bom relacionamento com o cavalo, o que eu preciso? Primeiro, e indispensável, conhecer comportamento. Isso é fundamental. Segundo, a partir do conhecimento desse comportamento, conseguir me comunicar bem com eles. Então, isso é outro ponto-chave. Às vezes a gente até conhece, sabe, viveu a vida inteira olhando, observando o cavalo, mas sabe muito pouco se comunicar. Por quê? Porque nós somos predadores e usamos a linguagem de predador com o cavalo. E, infelizmente, se eu falar, ó, senta, deita, corre, ele não sabe do que eu estou falando. Ele não fala nem português, nem inglês, nem outra língua falada. Pode passar. Para isso, a gente tem que pensar muito em trabalhar aprendizado. E se a gente pegar uma definição aqui, ó, na psicologia comportamental, o que é aprendizagem? É uma mudança permanente no comportamento
adquirida após uma situação e sua repetição. O que é essa situação? A situação é a forma que eu vou treinar. E a repetição seria simplesmente uma forma de fixar esse conhecimento, ou seja, fazer com que isso se torne um hábito. É como dirigir. Quando a gente tira a carteira, nem sempre a gente pode falar que sabe dirigir, mas vamos saber dirigir bem quando? À medida que eu vou praticando cada vez mais. O que não quer dizer também que no treinamento eu tenha que repetir a mesma coisa centenas e milhares de vezes para poder ter um resultado positivo. Pode passar. Bom, no aprendizado a gente tem que fazer com que isso seja um hábito, ou seja, para aí sim ele estar realmente fixo no cavalo. O que eu posso usar para treinar um animal? Qualquer tipo de animal. Aí eu estou falando predador, predado, etc. Basicamente, em qualquer livro que você pegar de comportamento e treinamento de animais, você vai ouvir essa palavra aqui, ó, reforço. Reforço positivo, reforço negativo. O que é um reforço positivo? Reforço positivo é, por exemplo, eu chegar aqui e soltar um cão aqui nessa área e eu quero que ele senta. Eu fico falando assim, senta, 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 senta. Na hora que ele for lá e sentar, eu vou lá e dou um agrado para ele. Isso é um reforço positivo. Com cavalo, eu particularmente acho que raríssimos os casos com reforço positivo tem um resultado bom. Exemplo, o cavalo fez alguma coisa certa, eu dou um torrão de açúcar, rapadura ou um pedaço de cenoura, alguma coisa desse tipo. Para mim, na maioria das vezes, um reforço positivo com o equino ensina para ele a ser um pouco desobediente ou perder um pouco o limite, que é importante. E um reforço negativo, que talvez seja o que realmente se usa no treinamento de um cavalo, seria criar uma situação desconfortável. Por exemplo, você quer virar para a direita, vai usar uma rédea direta. Você puxa o pescoço dele para a direita e fica com essa mão, com esse pescoço flexionado até o momento que ele virar para a direita. Quando ele virar para a direita, eu vou liberar, ou seja, aliviar a pressão. O que eu estou fazendo? Um reforço negativo, eu crio uma situação de incômodo e quando eu tenho a resposta que eu quero, eu crio o alívio. E quando é que está o aprendizado? Está no incômodo? Não. O aprendizado está no alívio. A gente acha que o aprendizado está no incômodo. O que a gente faz? A gente não dá o alívio. Continua no incômodo a vida inteira. Então, acho que isso aqui é fundamental para a gente ter resposta muito rápida. Se a gente pegar um cavalo, a capacidade de aprender é muito mais rápido que um cachorro. Um cachorro nasce e leva alguns dias para abrir o olho, para começar a caminhar, para se alimentar sozinho, etc. Um potro, um bezerro, etc. Animais predados, eles já nascem, daqui meia hora já estão de pé e já tem que correr. Então a capacidade deles de aprendizado é muito mais rápida, as coisas acontecem de forma mais rápida. Uma outra coisa comum é a punição. Punição não é espancamento. São duas coisas diferentes. Exemplo, você foi colocar a sela num cavalo, quando você puxou a barrigueira, ele te deu um coice. Você larga o cavalo lá, procura um porrete, volta e espanca ele. Na verdade, você está espancando, você não está fazendo uma punição. O que é punição? É a correção imediata de algum desvio de comportamento. Ou seja, se trabalhar uma coisa, o cavalo dá uma resposta que não é a resposta aceitável naquele momento. Ou seja, ele passou do limite. Isso seria uma punição. Só que a gente tem que saber que essa punição não dura mais. Ou seja, o cavalo não vai conseguir associar ela se eu demorar mais que 2 segundos para fazer a correção. Então o tempo é muito curto. Não dá para pensar, se ele fez uma coisa hoje, não dá para tentar corrigir amanhã. Porque o que ele fez hoje, eu tinha que ter feito a punição se eu for trabalhar com ela hoje. Num programa bem feito, a punição vai ser rara. Ou seja, praticamente a gente não vai usar ela, ou vai usar muito pouco. E por último, seria tentativa e erro. Eu acho que o melhor exemplo é um potro nasce e ele fica procurando o ubre da égua até achar. Achou, ele encontra a recompensa, que é o leite, mas que num programa de treinamento a gente não vai usar muito a questão da tentativa e erro. E quando eu estou aplicando um reforço negativo, de uma certa forma ele está tentando, ou seja, ele está buscando uma saída, está tentando fazer a coisa certa. E cabe a mim pedir de forma clara para que ele entenda e ache de forma mais rápida possível o caminho correto. Pode passar. E aí tem várias frases nessa apresentação, que é basicamente só foto e frase, são todas de treinadores de cavalo, vaqueiros mesmo, nascidos, criados em fazenda, que lidaram a vida inteira com cavalo. Mas eu acho que elas são de um conhecimento muito grande. Por exemplo, sinta as pequenas mudanças e as mais sutis tentativas e recompensas. O que ele está falando para você? Quando eu estiver pedindo alguma coisa para um cavalo, ou seja, estiver usando um reforço negativo, eu tenho que saber a hora certa de recompensar. E a recompensa nada mais é do que alívio, não faça mais nada. Tá? Hoje eu acho que essa questão de a gente ler livro, etc., tudo pressão, 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 pressão e pressão. O cavalo aprende no alívio, não é na pressão. Então a gente tem que saber quando dá o alívio.
Pode passar, Diniz. Bom, se a gente comparar, vamos falar assim, uma doma tradicional com uma doma que você leva em consideração o comportamento do cavalo. De um lado, eu estou buscando confiança, respeito e a comunicação correta com o cavalo. E do outro, geralmente, medo, intimidação. Para isso aqui, muita gente é boa. Eu acho que hoje muita gente é boa para fazer isso do chão, porque montados são poucos. Tá? Eu não vou ficar polemizando, mas quem viu um vídeo circulando nos últimos dias aí na internet, viu uma situação disso aqui em excesso, né, de intimidação em excesso, e que para o cavalo você não estou acrescentando literalmente nada para ele. E outra coisa assim, que eu falo, que às vezes eu sou contra dessa definição de doma racional, é por causa disso aqui. Ó. Muito dispositivo mecânico. Ou seja, ninguém quer saber de trabalhar, de ensinar o cavalo a fazer nada. Você quer colocar alguma coisa que facilite a sua vida. Por isso que eu falo, é racional para quem? Geralmente não é racional para o cavalo, é racional para a gente. Pode passar. Confiança. Precisa passar embaixo de um cavalo? Acho que não. Tá? Mas eu acho que essa foto ilustra bem, porque se não tiver confiança, eu não consigo fazer isso bem. Pode passar. Respeito. Respeitar o limite um do outro. Você respeitar o limite do cavalo e vice-versa. Tá? Pode passar. É o que eu falei de respeito, é isso aqui. Ó. Gaste tempo onde ele gasta. Ou seja, se você tem dificuldade em fazer alguma coisa, trabalhe mais. Dê mais tempo para ele. Reveja se você está pedindo da forma correta antes de avançar. Pode passar. Qual linguagem a gente deve utilizar com o cavalo? Vou fazer um testezinho com vocês aqui. Faça o favor de passar para mim, para trazer. Eu vou distribuir uma folha aí para cada um, não precisa ser para todo mundo, mas só para a gente fazer um teste. Essa questão de linguagem. Qual linguagem que eu devo utilizar, gente? Predado ou predador? Eu tenho que utilizar a linguagem de predado. Eu tenho que utilizar a linguagem de predado, porque o cavalo é um animal predado, ele não é um predador. Pode ficar tranquilo, ninguém vai ter que escrever nada não, viu? Não vai ser prova também não. Então aqui eu acho que o ponto-chave é a gente saber como comunicar com o cavalo. Eu vou fazer com vocês um teste agora, é o seguinte. Eu não vou falar que todos são cavalos não, mas eu vou falar o seguinte. Eu vou pedir como a maioria dos treinadores pedem para um cavalo, certo? Então, por favor... Oi? Não, não. Não. Eu vou simplesmente... Volta, Diniz. Eu vou simplesmente pedir para vocês fazerem uma tarefa como a maioria dos treinadores pedem. Por favor, vocês podem dobrar essa folha ao meio? Você já antecipou, está antecipando o comando já. Dobra ao meio de novo, por favor. Dobrar de novo ao meio. A única restrição que eu vou falar para você é o seguinte: ninguém aqui pode me perguntar nada, tá? Você só tem que obedecer, só fazer o que eu estou pedindo. Bom, depois de dobrar a folha ao meio 2 vezes, eu queria que vocês arrancassem uma das 4 quinas dela. Rasgam uma das 4 quinas dela, por favor. Tira fora o pedacinho da quina. Pronto? Vamos dobrar de novo ao meio. E vamos tirar mais uma quina desse papel. Quer uma tesoura aí? Todo mundo tirou? Gente, em algum momento eu pedi alguma coisa difícil para vocês? A última me deu um pouco mais de trabalho. É porque o treinamento você vai avançando e cada vez você vai exigindo um pouco mais. Por isso que a última é mais difícil. Agora pode abrir a folha, todo mundo. Todo mundo aqui fala português, embora o meu não seja muito bom, não fala? Levanta a folha, por favor. Todas as folhas deveriam estar iguais, sim ou não? Nós usamos a mesma linguagem. Todas deveriam estar iguais. Todas estão iguais? Por que não estão iguais? Porque a percepção de cada um é diferente. Então é uma brincadeira boba, mas é só para dizer o seguinte. Quando a gente está pedindo alguma coisa para um cavalo, eu estou pedindo, respeitando
esse cavalo, ou seja, eu estou respeitando o que esse cavalo está entendendo, e será que ele está realmente entendendo o que eu estou pedindo? Agora eu poderia fazer a mesma coisa e conseguir padronizar esse papel. Bastaria eu detalhar um pouco mais como é que eu quero que fosse o trabalho, ou seja, eu estou dizendo que quando eu peço alguma coisa para o animal, eu tenho que pedir de forma muito clara, que ele entenda bem o que é que eu estou pedindo. Certo? Pode passar, Diniz. Essa linguagem aqui ela é muito utilizada na pancada mesmo, ou seja, na intimidação. Pode passar. Uma outra pergunta que a gente faz, como é que o cavalo pensa, gente? Ele pensa assim, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sobreviver e eu tenho que sobreviver. Basicamente o que ele pensa é isso, eu tenho que sobreviver o tempo inteiro. E ele vai tentando, experimentando alguma novidade, que é o que a gente falou de curiosidade, e em função da resposta que ele tem, ele vai reagir de uma forma ou de outra e vai criando a sua forma de interagir com o meio. Pode passar. Comunicação deve ser muito clara. Hoje em dia não, mas no passado uma cena dessa aqui era uma coisa quase inatingível. Hoje é uma coisa mais palpável, assim, já mais comum da gente ver. Pode passar. E uma coisa importante que eu acho que isso aqui a gente usa também quando está dando aula, etc. Assim, deixe sua ideia transformar-se na ideia do cavalo. Ou seja, se eu fingir que a ideia é sua, vocês vão fazer muito melhor do que essa ideia for minha, com certeza. Então, nada mais é do que um treinamento de um cavalo, tentar convencê-lo de que o melhor é fazer a coisa certa. Tá? Pode passar. Isso aqui eu acho que sai fora de todos os limites. Eu já enjoei de ver doma racional que você amarra o cavalo em algum lugar e faz isso. E, por exemplo, para facilitar para a gente, você pega uma ripa, uma vara, alguma coisa comprida e coloca lá para chegar de longe, para o cavalo não te machucar. Isso é super racional para a gente e para ele. O que eu falei no início, quando eu vou treinar um cavalo, a opção da fuga tem que existir. Qual a opção de fugir aqui? Nenhuma. Pode passar. Isso aqui, ó, foto da internet. Curso de doma racional no Paraná. Se vocês conhecerem, finge que não conheço quem é. Olha aqui. Racional para quem? Não é o que está sendo feito, é como está sendo feito. Quero deixar isso bem claro. Você acha que um cavalo desse aqui vai ter uma boca leve, boa? Vocês devem ter ouvido um pouco disso aí ontem. Não tem como, pode passar. E isso aqui é a grande evolução. Amarra para o lado, 10 minutos para um lado, 15 para o outro. Não, agora ficou melhor, que agora você amarra com a borracha. Se eu estou meio atrasado, porque isso já não é novidade mais. Quando é que esse cavalo aqui tem alívio? Então, como é que eu estou ensinando? Qual o princípio de treinamento que eu estou usando aqui? Para mim, eu estou usando punição. Mas punição, por quê? O que ele fez de errado para merecer uma punição? Realmente, se eu amarrar um cavalo assim para um lado e para o outro, na hora que eu soltar, ele está super leve. Agora, você acha que ele está fazendo força para qual lado aqui, nessa situação? Para a direita ou para a esquerda? Eu não tenho dúvida que está fazendo força para a direita, que eu estou ensinando para ele. Fazer musculação para o lado contrário que eu estou pedindo o comando. Ou seja, eu estou treinando ele a fazer força. Então, eu não acredito nesse tipo de trabalho. De repente vocês trabalham, alguém trabalha, faz assim e tem um bom resultado. Eu não acredito e acho que para o cavalo é péssimo. Pode passar. Bom, liderança, que é o que nos interessa. Pode passar, gente. A gente tem que deixar claro o seguinte, o poder de um líder equino está no respeito e confiança voluntário, ou seja, a liderança não é imposta, ela tem que ser conquistada. Tá? Então o desafio do líder é fazer com que o liderado queiram fazer o que é preciso e não seja obrigado a fazer. Então na prática eu tenho que conquistar a liderança, mas eu tenho que conquistar essa liderança, conquistar, não impor. Pode passar. Quando a gente pensa em liderança, eu tenho algumas opções. Primeira, você é o líder, ou seja, o cavalo te entende como líder. E em seguida te respeita. E tem muita confiança em você. Segundo, o cavalo é o líder. A situação é comum. Ontem eu tive um exemplo bom, pena que eu não consegui filmar. Eu estava numa fazenda mexendo com gado e no final me pediram para olhar para avaliar um cavalo. E quando eu entrei no piquete, o cavalo o tempo inteiro mordendo sem parar. Mordia o dono. Eu gosto de brincar assim mesmo, mas a brincadeira é meio sem graça, né? Porque o tempo inteiro mordendo. Por quê? O que esse cavalo está falando para ele? Meu filho, quem manda aqui sou eu. Quer ver um outro exemplo bom? Aí eu tenho um cavalinho em casa que é do meu neto montar. Mansinho demais. Aí você dá o cavalo para a criança montar, na hora que ele sai puxando o cavalo, é que sai puxando o menino. Ou, quando você coloca o pé no estribo, o cavalo já arranca. Sabe o que ele está falando para você? Ele
comanda, ele é o líder. Porque como é que é liderança em cavalo? Liderança nada mais quiser conquistar espaço. Então, se eu dou um cavalo meu para um treinador, na hora que ele vai montar o cavalo já arranca com ele, eu falo assim, ele conhece pouco de comportamento. No mínimo, não estou falando que ele é ruim, mas estou dizendo que ele conhece pouco de comportamento. Porque quando um cavalo arranca antes de eu montar nele, quando ele me empurra no cabresto, ele está falando para mim, quem manda aqui sou eu. Ele está falando literalmente isso para vocês. E por fim, eu acho que talvez a pior situação seja essa aqui, ó, eu não consigo me relacionar de forma alguma. Eu não represento nada para o cavalo e vice-versa. Pode passar, gente. Como é que eu vou estabelecer liderança? Basicamente, eu vou estabelecer liderança controlando o movimento. E para isso, a gente tem que conhecer um pouquinho de zona de fuga. São esses círculos coloridos aqui, que é a distância até onde eu poderia chegar antes do cavalo se movimentar para um lado ou para o outro. E se a gente observar essa zona de fuga, ela é maior na cabeça, pescoço do cavalo em relação ao posterior. Por quê? Porque a primeira opção é fugir, a segunda é essa aqui, ó. Quando ele está fugindo e um predador está atrás dele, a primeira opção de defesa que ele tem é um coice. Então, geralmente, ele te deixa aproximar mais do posterior, porque ele sabe que se precisar ele tem uma arma ali do que do anterior. Qual que é a nossa meta? É conseguir encurtar nessa zona de fuga até atingir o cavalo, ou seja, até conseguir encostar nele. Pode passar? E para conquistar a liderança, eu falei que eu tenho que controlar o movimento. Para controlar o movimento é importante conhecer essa linha de movimento, basicamente, ou seja, como eu me posiciono em relação ao cavalo vai fazer ele se movimentar para frente, para trás, virar para um lado ou para o outro. Porque é muito comum, você coloca o cavalo no redondel, se posiciona à frente dessa linha e quer que o cavalo vá para frente. E ele não vai, ele é burro, ele é idiota, você espanca ele e a culpa é do cavalo. Ou seja, eu estou me posicionando de forma errada em relação a ele. Pode passar. Aqui é só um exemplo de liderança. Nesse caso aqui, ela estava primeiro fazendo ele girar e aqui ela estava pedindo uma parada. Vocês estão vendo o quê? Que ela está se deslocando para mudar o posicionamento em relação à linha de movimento do cavalo. Pode passar. Como é que eu posso educar um cavalo? Essa aqui é uma forma de educar o cavalo? Que é. E no final tem um resultado. Só que esse resultado nem sempre é com confiança. Mas às vezes, numa doma muito bem feita, ninguém está livre de acontecer isso. Isso pode acontecer. A gente trabalha para que isso não aconteça, mas isso não seria... Falar assim, aconteceu isso, essa dama não está com nada. Isso também não existe, pode passar. Bom, como é que eu faço para fazer isso? Primeiro, eu vou criar situações favoráveis e desfavoráveis. O que for favorável tem que ser agradável, e o que for desfavorável, ou seja, o que ele fizer de errado, tem que ser muito desagradável para ele. Pronto, ficou fácil de conseguir chegar no objetivo comum. Pode passar. E uma coisa assim, muito importante, isso é uma forma meio didática, mas... Muito treinador fala o seguinte, ó, eu quero um cavalo que usa mais o lado esquerdo do cérebro, eu quero um cavalo que usa mais o lado direito. Na prática está falando o seguinte, eu quero um cavalo que usa mais o lado que pensa, que para a maioria é o lado esquerdo, em relação ao lado reativo, que para a maioria é o lado direito. Então todo cavalo tem os dois lados, e todo cavalo é reativo, e todo cavalo tem capacidade de pensar, ou seja, de estar de uma forma que ele está aprendendo. Então se a gente pegar do lado reativo, o que eu tenho? Geralmente ele é mais perigoso, porque ele é mais reativo. Ele é nervoso, descontrolado, imprevisível, medroso, ansioso. Começa a parar e pensar no dia a dia. Quantas vezes o seu cavalo está nessa situação aqui? Ó? Tem gente que é 100% do tempo. E aqui, ó, mais seguro, mais relaxado, mais controlável. Eu quero dizer o seguinte, um cavalo ansioso não é um cavalo que tem uma resposta boa, ou seja, um cavalo gostoso de montar, de trabalhar. A gente não pode confundir ansiedade com vontade de trabalhar. Ou nervosismo com vontade de trabalhar, porque nem sempre esse cavalo nervoso, quando eu precisar realmente dele, ele vai conseguir me atender bem. Então a gente tem que diferenciar essas duas coisas. O que é o nosso papel no dia a dia? É fazer com que o cavalo use cada vez menos esse lado e trabalhe cada vez mais desse outro lado, ou seja, do lado que está pensando. Então no dia a dia, se eu pego um potro novo, que vou começar pela primeira vez a trabalhar com ele, ele vai geralmente trabalhar muito mais do lado reativo. E à medida que eu vou trabalhando, eu vou cada vez mais trazendo ele para esse lado aqui. Qual que é a nossa meta no dia a dia? Sempre diminuir o tempo que o cavalo sai desse lado para esse do cérebro. Pode passar. Então é mudança de comportamento. Aqui seria o lado reativo, aqui seria o lado que pensa. Ou seja, eu consegui tirar ele do lado reativo para o lado que pensa com o trabalho. Pode passar. E deixar claro, o lado reativo sempre, 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 sempre existirá. Estou dizendo o seguinte, se você colocou um defeito no cavalo, ele nunca mais na vida dele vai esquecer daquilo.
E o dia que tiver oportunidade, por um manejo errado, etc., ele pode demonstrar de novo aquele lado reativo dele. Então, na prática, o que a gente faz? O primeiro dia que você mexe com o ponto, você leva lá meia hora, 40 minutos, uma hora para poder fazer ele pensar. E num cavalo já manso, eu levo questão de segundos. É o tempo de colocar o cabresto, você já entrou no lado que pensa. Ou seja, é isso que é o nosso trabalho no dia a dia. Pode passar. Como é que a gente pode evitar o mau comportamento? Primeiro, entender o que está acontecendo. E segundo, tomar a atitude correta. Pode passar. O que é tomar a atitude correta? É ser rápido na reação, basicamente. Como é que eu sei se um cavalo está relaxado ou não? São alguns sinais que ele está dando para a gente. Relaxamento de lábio, abaixar a cabeça, descansar no posterior, fechar os olhos e dar uma respirada profunda. Também cuidado, porque um cavalo cansado geralmente entra nesse caso. Então também não posso conseguir o relaxamento simplesmente via cansaço. Pode passar. Assim, é só para falar o seguinte, um cavalo, se ele é ruim é porque você treinou ele mal. Ruim que eu falo, não estou falando de limitação física, de habilidade do cavalo, estou falando de reação dele a comando, por exemplo. Pode passar. Dessensibilização. Aqui eu vi um dia um programa de TV passando no domingo, o pessoal perguntando assim, qual o melhor objeto para tirar a cócega de cavalo? Aí tinha as opções A, B e C. Escova, mangueira, água ou corda. Ô, gente, sensibilização de cavalo é qualquer coisa, tudo que for conviver no dia a dia deve ser utilizado para sensibilizar um cavalo. Então isso não existe, que o bom é água. A água é boa, sabe por quê? Porque a gente fica de longe, ou seja, eu estou fora do campo dele de coisa, de mordida, etc. Por isso que muita gente acha a água bom. E escova, porque a gente acha que escova é um carinho, etc. Vai gostar muito, claro que vai relaxar. Agora, na prática, tudo que eu precisar usar aí no dia a dia, eu deveria utilizar para desensibilizar um cavalo. Pode passar. Aqui a gente tem que lembrar sempre, é só para voltar e estar lembrando. O cavalo tem necessidade de autopreservação na mente, corpo e espírito, ou seja, o tempo todo ele está pensando, eu preciso sobreviver. Pode passar. Uma coisa importante, a gente está falando, mas eu não posso ser fraco, nem frouxo, porque quando eu preciso de uma atitude enérgica, ela tem que ser tomada e tem que ser tomada de forma imediata. Então, eu coloquei essa foto numa apresentação para o pessoal de bem-estar, e na hora que eu mostrei essa foto, eu queria, esse cara tem que ser preso. Preso depende do contexto. Por que estava acontecendo isso? Então, quando é preciso, a gente tem que tomar a atitude correta. Agora, a atitude correta não precisa pegar um pau e espancar. Tá? Pode passar. Assim, só para chamar, para voltar, porque eu lembrei agora, quando era liberado o uso da varinha na exposição, o que acontecia com a gente? Cabresto na mão, pau, 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 pau o tempo inteiro. Qual era a opção de fuga? Nenhuma. E eu já vi aqui no estadual, julgando inclusive, um cavalo partir para cima e dar uma patada na cabeça do apresentador. Por quê? Porque ele era bravo, ele era mau? Não, porque ele não teve opção de fuga. Se ele não tem opção, mais cedo ou mais tarde vai ter que vir uma reação. Então eu não acho problema nenhum usar varinha, chicote, etc. O problema é como usá-la. Como a gente não sabe ou usa mal, ela acabou sendo proibida. Seja tão gentil quanto possível e tão firme quanto necessário. Peça com calma, mas, se for preciso, trabalhe de forma enérgica. Pode passar. Não tenha pressa, porque a pressa geralmente conduz a uma atitude desfavorável. Pode passar, gente. Ou seja, gaste tempo onde ele gasta. Se ele precisa de mais tempo para mudar, domar cavalo não é montar. Não é o cavalo aceitar montar. Por isso que eu fico irritado quando eu vejo, eu gasto meia hora para domar um cavalo. Domar o quê? Montar só sentar em cima, eu gasto 5 minutos, dependendo do cavalo. Qual a vantagem? O que eu fiz com isso? O que ele aprendeu com isso? Nada. Domar, para mim, é colocar um cavalo em condições... Você entra num carro sem freio, sem direção e dá uma volta nele? Não. Então vamos falar assim, para mim, domado é um cavalo que no mínimo eu consiga virar para os dois lados, parar, fazer ele andar, no mínimo. Não é simplesmente subir para cima e estar domado. Pode passar. Evite lutar com o cavalo. Essa não é uma cena muito rara a gente encontrar, não. Gente, na prática, eu nunca posso entrar na situação que eu vou perder, porque se eu perder para ele uma vez, da segunda vez ele vai me testar um pouco mais, da terceira mais, da quarta mais e assim por diante. Então o que eu estou falando lá atrás que eu falei? Não se coloque em situação que seja desfavorável para você, porque isso aí você vai estar ensinando algum tipo de vício para o cavalo. Pode passar. Isso aqui é ponto-chave. Se você está xingando o cavalo, na quinta-feira eu vi um pessoal correndo vaquejado, e teve um correu, perdeu o boi passou direto. E ele passou. O cavalo, não vou falar, né?
começou a xingar o cavalo e foi xingando, xingando, xingando. O que que fez, gente? O cara errou o posicionamento, errou a hora de partir, o cavalo saiu atrasado, perdeu o boi e a culpa é do cavalo. A gente nunca quer ser o culpado por nada, sempre tem que achar um culpado, e geralmente o culpado é o cavalo. Pode passar. O que fazer quando a paciência acaba? Eu acho que isso aqui é comum, acabar a paciência. Pode passar, Denise? Para e pensa, por que que deu errado? O que que eu fiz de errado? Porque não é o que ele fez de errado. O que ele fez é uma reação do que você fez, simplesmente. Pode passar. A frustração termina onde o conhecimento começa. Aquela frase lá atrás que eu falei, o poder é o conhecimento. Se você tem conhecimento, consegue entender, parar, interpretar e avaliar, nunca vai ter uma situação desfavorável a ponto de você não conseguir evitá-la. Talvez você leve mais tempo, mas você vai sempre conseguir sair bem de uma situação como essa. Pode passar. Se você vai ensinar algo a um cavalo e tem bom relacionamento com ele, você não o faz aprender, e sim o deixa aprender. Eu quero dizer o quê? Ele está quase que me pedindo para ensinar uma novidade para ele. Tá? De tanta vontade que ele está de colaborar. Pode passar. Por que os cavalos não executam alguma manobra, algum movimento que a gente pede para eles? Primeiro, porque não entende. Eu acho que isso aqui deve ser mais de 90% dos casos. Por que ele não entende? Porque eu uso a linguagem errada. Ou porque eu peço mais do que ele consegue oferecer naquele momento, porque ele nunca aprendeu. Como é que uma criança aprende a andar? Ela já sai correndo no primeiro dia, levanta do berço, sai correndo? Não, ela dá um passo, cai, amanhã ela dá 2, 3, daqui a pouco ela já está conseguindo andar bem. Então a primeira coisa é não entender, ou seja, eu uso a linguagem errada. Segundo, porque realmente tem uma limitação física, de dor, etc., que impede ele de fazer o que eu estou pedindo. E por fim, porque não quer. Agora, porque não quer, eu acho que é muito raro. E esse tipo de animal, esse sim, ele não deveria ser punido, nada disso, deveria ser liberado, castrado, tirado da reprodução e coisas desse tipo. Mas esse aí vai ser um caso raríssimo. Pode passar. Eu estou falando de um cavalo, vamos dizer assim, virgem, porque num cavalo que eu já trabalhei, eu ensinei tudo de errado para ele, é diferente, tá? Peça frequentemente, fique feliz com pouco, recompense sempre. Cuidado para não pedir mais do que recompensa. Então sempre a recompensa tem que ser maior do que o pedido. Pode passar, Denise. Procure relaxar um cavalo. Para saber se uma sessão de treinamento que a gente fez, se ela foi boa ou ruim, no final do treinamento eu devo acabar e o cavalo deve estar mais relaxado do que ele começou o treinamento. Se eu termino um treinamento com um cavalo nervoso, ansioso, inquieto, o meu programa de treinamento não está adequado. Então a gente tem que rever isso aí e começar a trabalhar. Relaxar também não é tanto, né? Pode passar. Sensibilidade. Eu acho que esse talvez seja o ponto mais difícil na prática de se adquirir. Porque nem todo mundo tem sensibilidade para poder saber a hora certa de pedir e principalmente a hora certa de aliviar. Com a prática a gente vai conseguir melhorar. Mas eu acho que a grande diferença de um bom treinador, de um treinador mais ou menos para um ruim, é a questão da sensibilidade. Ou seja, você saber exatamente o momento certo de exigir mais, de pedir mais e principalmente o momento correto de dar o alívio. Eu estou tentando fazer com que o cavalo vire para um lado ou para o outro, ele não quer, ele vira. O que eu faço? Peço ele para virar de novo, aí, tá vendo? Você não queria virar, espora, chicote. A recompensa dele é apanhar porque ele fez o que você queria. Na maioria das vezes é assim. Quer ver um outro exemplo? Você monta num cavalo e ele sai pulando com você. Quando ele está pulando, você está agarrado literalmente para não cair. Não, que ele parou de pular, você espanca ele. Aí quer pular, você pula e bate. Por que você não bateu quando ele estava pulando? Que era a hora que ele merecia estar literalmente apanhando. E quando ele parar, você tinha que ter alívio e não punição. Então a gente tem que estar muito atento para isso aí. Pode passar. Sinta o que o cavalo está sentindo, ou seja, tente entender o que está passando na cabeça dele. Por que aquela coisa não está dando certo? Por que ele não está executando o movimento que você está pedindo para ele? Imaginação, gente, eu quero dizer o seguinte: crie situações diferentes. A gente já falou que um cavalo é curioso e ele gosta de novidade. Eu não vou chegar no primeiro dia e ensinar 300 novidades para ele, mas eu deveria ir trabalhando, cada vez introduzindo coisas novas, porque amanhã ou depois, qualquer situação diferente vai ser normal para ele, ele vai aceitar bem e vai ter uma resposta positiva. Pode passar. A sensação correta, ou seja, a sensibilidade e o tempo vão trazer o equilíbrio, a resposta correta e um cavalo
você possa confiar nele realmente e sabe que ele ali não vai te deixar na mão quando a gente precisar. Estou quase acabando, tá? A habilidade de aprender e responder diferentes estímulos que vai influenciar diretamente a utilidade e principalmente o valor dos cavalos. Eu quero dizer o seguinte, todos são passíveis de serem domados, treinados, etc. Porém, por que um é diferente do outro? Porque um tem uma capacidade maior, seja ela física ou mental, de responder um estímulo melhor do que o outro. Então isso aí é o que vai diferenciar um cavalo do outro. A gente tem que estar buscando sempre esses cavalos melhores, ou seja, os que conseguem ter reações melhores, mais rápidas e assim por diante. Então isso não é, nem sempre isso aqui é treinamento, isso aqui também é do indivíduo. Pode passar. Num programa de treinamento, isso aqui deveria ser coisa que deveria ficar para trás cada vez mais, né? A gente deveria tentar evitar esse tipo de situação. Pode passar. E essa situação aqui deveria ser mais meta. A situação que eu digo não é sentar embaixo do cavalo, não é isso. É conseguir um animal relaxado e disposto a trabalhar. Se eu coloquei a questão de horsemanship no início, porque eu acho que muita gente hoje confunde, acha que horsemanship é coisa de fresco, não é qualquer um que sabe fazer e não tem nada a ver. Eu acho que muita gente que pratica, como pratica, é fresco mesmo. E faz bobeira mesmo. Porque essas pessoas também... É igual você criar um cachorro e achar que o melhor lugar é ser tratado como gente. Cachorro não é gente, cachorro é cachorro. E cavalo é cavalo. Então a gente tem que tratar cavalo como cavalo. Isso é o bom para ele. Pode passar. Quais são os princípios de um treinamento? Pressão e alívio. Quando eu digo pressão, eu não estou falando correr mais atrás, bater, explorar mais, chicotear mais. Não é isso. Pressão é causar desconforto. Certo? Pressão é causar desconforto. Seja com a rédea, seja com a perna, seja com o chicote. Nem sempre um desconforto com o chicote eu preciso necessariamente estar lá batendo, ou encostando, tendo contato com o cavalo. Mas o fato de estar girando um chicote ou batendo no chão próximo ao cavalo e cada vez mais próximo, isso é um desconforto, isso é a pressão. Então a gente não pode confundir essas duas coisas. E principalmente alívio, porque cavalo aprende no alívio. Outro ponto, pressão ela deve ser sempre progressiva. Exemplo, eu vou começar a usar a espora. Eu deveria começar a usar ela de forma bem sutil, primeiro a perna, depois pressionando de forma leve a espora, e vou apertando, 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 apertando. E quando eu estou apertando, não tem volta não, tá? Se eu estou batendo a espora forte no cavalo e ele não está reagindo, eu não posso voltar a bater devagar, não. Eu vou bater forte até eu ter a reação correta. Ou seja, você tem que ir aumentando a pressão, mas tem que também dar tempo para aumentar essa pressão. E uma vez que você aumentou, você não pode voltar para trás mais. A volta é só quando eu posso dar o alívio, ou seja, quando ele faz a coisa correta. Consistência, que é exatamente isso que eu estou falando. A forma que eu peço ela deve ser muito parecida sempre. E sempre respeitando assim, ele está entendendo ou não está entendendo o que eu estou pedindo. Estresse e relaxamento, nada mais é. Quando eu causo incômodo, é estresse. Quando eu causo alívio, relaxamento. Sempre após cada manobra executada, deve vir um relaxamento. Relaxamento que eu digo não é abaixar a cabeça, cochilar, descansar meia hora, não é isso. Relaxamento é você ver que o cavalo realmente entendeu e está mais tranquilo, está mais relaxado. Progressão no treinamento. Eu acho que a gente tem que sempre estar inserindo novidade e sempre pedindo mais no dia a dia. Mas isso tem que ser de forma progressiva. Eu não posso querer pular 5 degraus para subir uma escada. Eu tenho que subir um a um. Eu posso subir rápido ou devagar. Quem vai me dizer isso é o cavalo, ou seja, a capacidade dele de responder mentalmente ou fisicamente a um pedido. Mas isso deve ser sempre de forma progressiva. E por fim, um refinamento. Eu acho que assim, muito erro que a gente vê que você quer pegar um potro e já trabalhar ele de forma refinada. Eu, particularmente, acho o seguinte, eu quero virar para a direita, o primeiro dia que eu vou pedir, minha mão está aqui. E o dia que eu estiver pronto, minha mão está aqui. Você nem vai ver ela mexendo. Porque o refinamento deve vir com o tempo. Não adianta eu querer pedir um comando super discreto para um cavalo que não sabe. O que vai acontecer com ele? Ele não entende. Ele não entende e não executa. Ele não executa, você espanca. É isso que acontece na maioria das vezes. Então, no início, a gente tem que pedir muito, muito, muito devagar para conseguir um progresso rápido. Pode passar. E aqui, porque sempre que você vai falar de doma, treinamento, principalmente para quem já está no ramo há muito tempo mexendo com isso, o cara fala assim, esse cara não sabe nada, isso aí não tem experiência nenhuma. E a experiência depende do ponto de vista, porque para mim isso aqui é uma coisa comum. Ó. Algumas pessoas cometem o mesmo erro centenas de vezes
e chamam isso de experiência. Para mim, essa experiência eu não quero para mim. Agora, experiência positiva eu quero todas. Tá? Então, acho que isso aí é um ponto fundamental. Ou seja, sempre que a gente vai tentar colocar uma novidade, existe uma resistência. E muitas vezes ela é justificada pela experiência. Então, qual a experiência? Boa ou ruim? Ou seja, qual que é realmente o resultado final dessa experiência? E mais uma vez eu vou perguntar. Pensa como o cavalo avaliaria a sua experiência agora. Como é que ele entende a sua experiência? Pode passar. Esse aqui é um vídeo, são só 7 minutos, eu acho que dá tempo, né? A gente tem um tempinho. Não tem nada demais, é simplesmente mostrando algumas etapas de treinamento que já estão prontas, não tem áudio, é só música mesmo, é só para ver imagem mesmo. Eu acho que uma coisa a gente tem que deixar claro, que isso aqui, gente, independe de raça, cavalo é cavalo. Antes de um cavalo ser campolina, machador, quarto de milha, crioulo, muay, etc., cavalo é cavalo. Então não existe essa história de que isso não funciona para determinada raça. Uma doma, o comportamento é exatamente idêntico para qualquer raça. O que muda é a capacidade de cada raça se adaptar a uma determinada função e reagir de uma determinada forma a um determinado comando. Então eu quero deixar isso bem claro. Porque eu já ouvi gente falar, isso não funciona para outra raça. Então nesse vídeo a gente vai ver campolina, manga larga, muar, quarto de milha, crioulo. Só para exemplificar que não tem raça. Tá? Você clica em cima para mim, por favor, Denise.
comportamento um com o outro no início. Bom, era isso. Se tiverem alguma dúvida, não sei como é que está a programação, se quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Bem, Diogo, parabéns pela palestra, né? Não é nem pergunta, não. Eu queria só que você desse uma consideração de experiência sua, porque eu penso o seguinte, sempre a gente começa a se preocupar com a doma do cavalo quando a gente começa a utilizar ele, né? E, assim, tem um momento crucial na vida do cavalo de pânico, que é se a gente faz uma apartação errada no potro. Então, assim, eu queria saber se você tem alguma experiência na apartação de potro, seja em idade e na forma. Porque o que eu vejo muito na prática que a gente tem hoje, com imediatismo da pista, é apartar potro com 4 meses e meio, trancar ele numa baia escura, né? No momento que é para ser de aprendizado dele, ainda no pé da mãe, ele está dentro de uma baia, numa condição de pânico, realmente, onde você vai, teoricamente, começar a ensinar ele. Então, começar a ensinar um animal numa condição onde é desfavorável a ele, queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho que tem uma finalidade prática para o pessoal. Bom, o Jorge é um amiguinho meu, né? Perguntinha fácil que ele fez. O potro, na minha opinião, a apartação, assim, eu acho que a idade, dentro do possível, esperar os 6 meses pelo menos. Mas, em alguns casos, a gente entende que é necessário apartar um pouco antes pelo objetivo, ou seja, como é que ele vai ser trabalhado. Mas eu acho que aí a gente tem que respeitar o quê? Primeiro, viver em grupo. Então, quando for separar, trabalhar a apartação em grupo. Nunca menos que 3 ou 4 animais de uma única vez. Só se não tiver como apartar um só. Essa deveria ser a última situação. Separa da mãe. Essa separação ela pode ou não ser progressiva no início. Você quer fazer ótimo? Você pode fazer uma apartação progressiva no último mês, por exemplo, que ele vai estar mamando. E ir separando. Ou seja, você fica quase que o dia todo longe da mãe e vai separando progressivamente. A outra opção seria apartar de forma brusca. Para isso, separar em grupo, colocar preferencialmente num piquete com cerca de madeira, né, que não tenha ou que tenha um risco menor de acidente. Caso não seja possível trabalhar numa baia de tamanho um pouco maior, seria uma baia, por exemplo, para égua parida, né, uma baia maior, pelo menos 5x5, 5x4. Uma vez que ele parou de sentir falta da mãe, tirar da baia, colocar num piquete, aí preferencialmente ou com a égua ou com o cavalo castrado, já mais velho, mais manso, que tem um convívio com gente um pouco melhor, para poder deixar eles um pouco mais calmos. E eu acho que potro, talvez o mais importante de tudo, seja o manejo. Porque, como eu falei no início, se a gente pegar um cavalo recém-nascido e um cavalo já mais velho, a capacidade de aprendizado é muito maior no recém-nascido, ou seja, quanto mais jovem, maior a capacidade de aprendizado. Então é onde eu posso errar menos. Quem tem pouca habilidade, e que a gente vê muito comum nos aras, quem tem menos habilidade é quem desmama o potro, quem começa a ensinar a cabrestear. Eu acho que tem que ser o contrário. Quem tem pouca habilidade tem que montar em cavalo pronto. Ou tem que trabalhar animal pronto. Por quê? Porque um erro num potro ele vai aprender muito mais rápido e muito mais fácil do que um cavalo já mais velho. Então acho que esse talvez seja a grande dificuldade na prática e onde surgem grande parte dos problemas que a gente tem hoje, seja no treinamento inicial, né, nessa fase inicial, em função da grande capacidade de aprendizado que eles têm nessa idade. Aí é só um testemunho, né? Que a gente está vendo aí o treinamento seus, às vezes o pessoal critica muito, né, o treinamento western, né, do quarto de milha, que é o cavalo trabalhar mais relaxado, de cabeça baixa, né, essa coisa toda. Então, o pessoal tem muito medo, né, de abaixar a frente do cavalo, e nós, né, entre aspas, gostamos do cavalo de frente alta. Então, você não tem vídeo nenhum mostrando um cavalo andando aí, que foi treinado dessa forma, andando de cabeça mais alta, o pessoal vê, não? Não tem, não, né? É porque o grande medo do pessoal é esse, né? É abaixar a frente do cavalo, e o que o pessoal tem que entender que abaixando é a forma da gente, inclusive, trabalhar a musculatura superior do pescoço, né? Para depois o cavalo se sustentar, né? Porque o que nós estamos vendo hoje, ontem até o Fernandinho colocou o vídeo aí de atitude do cavalo, onde
o cavalo, né, que sustenta a frente lá em cima, hoje o que nós estamos vendo é o peão segurando essa frente, e não o cavalo sustentando. Por isso que a dificuldade é quando a gente fala em liberar a rédea de um cavalo, todo mundo tem medo, né? Que liberou, o cavalo desce, né? Mas é justamente porque o cavalo não tem essa musculatura formada, né? E então era bom se tivesse algum, até para o pessoal ver, né, o cavalo trabalhando baixo e depois trabalhando lá em cima, né, para eles perderem esse medo, né? Mas você concorda comigo com isso, que é o cavalo trabalhar primeiro embaixo para depois subir? Bom, como o Paulo falou, infelizmente eu não tenho vídeo nesse computador, mas na minha opinião tem que trabalhar baixo primeiro. Por quê? O que a gente vê hoje? E hoje que eu falo, hoje é dos últimos 10 anos ou mais para trás. 99% dos cavalos que estão nas revistas fotografadas estão com o pescoço invertido. Por quê? Porque estão obrigados a ficar numa posição que não é natural para eles. Eu não, infelizmente não pude participar ontem, mas eu tenho certeza que isso foi abordado ontem. Se a gente faz um trabalho primeiro de musculação de dorso lombo, de relaxamento, de abaixar o pescoço, etc. Quando eu começar a colocar o cavalo na posição, e eu estou falando colocar, é ensinar ele a ficar na posição, não é obrigá-lo a ficar na posição. Porque são duas situações muito diferentes. Uma é eu pegar e trazer e colocar. Isso é uma possibilidade. A outra é você ensinar ou condicionar o cavalo a ficar lá. Então são duas situações bem diferentes. E quem achar que eu estou mentindo, pega uma revista. Pode pegar qualquer um aí. De qualquer raça de cavalo de macho que vocês quiserem aí. E abrir a revista, vocês vão ver que 90% das fotos os cavalos estão com o pescoço invertido. E a maioria deles é por quê? Porque você já pega um animal jovem, e aí eu vou voltar e vou criticar um pouquinho, logo que eu falei do cabresto, de potro. Você já pega um potro hoje na pista, que ele já entra com o pescoço invertido quando é potro. E você trabalha lá a vida inteira com o pescoço invertido e com a cabeça para fora ou para dentro do circo, e depois você monta, você quer que ele seja igual, do lado direito e esquerdo. E quer que ele tenha um pescoço na conformação adequada. E quer exigir que ele fique numa postura adequada. Se ele foi condicionado a vida inteira errado. E, na verdade, se eu voltar lá atrás numa foto que eu falei, de um cavalo amarrado do lado num curso de doma racional, o que a gente está fazendo com os potros hoje é exatamente aquilo. Ou seja, estou ensinando ele a colocar a força o contrário do que eu preciso na prática. Então, eu entendo que para se colocar um cavalo na posição correta, primeiro eu tenho que ensinar ele a relaxar e muscular um pouco mais de dorso lombo. Então, funcionamento de pescoço para os dois lados, abaixar o pescoço, etc. Tudo isso vai estimular e vai muscular um pouco mais o dorso lombo. E também, como o Paulo já comentou, vai ajudar a fortalecer a musculatura de pescoço e ensinar o cavalo a ficar na posição adequada. Só que isso leva mais tempo do que simplesmente pegar e colocar de qualquer jeito. Ô, Diogo, parabéns pela palestra, e para valorizar mais ainda a sua palestra, você pode colocar equídeos, já que tem mula aí, para valorizar mais ainda. É importante o seguinte, o que está falando aí sobre a resposta do animal, sobre a frente. Um animal, fisiologicamente, você comparar um potro aos 3 anos e aos 5 anos, que o cavalo vai estar pronto, né, o equídeo de forma geral, os nossos cavalos são amansados muito jovens e não se dá tempo para ele. Uma égua, depois que ela pare o primeiro ano, um cavalo de 4, 5 anos, quando você monta nele, a estrutura dele, o costado, a frente, já levantou ali a cernelha, fortaleceu a musculatura da cernelha, do pescoço, da base do pescoço. Então, o cavalo já se sustenta mais fácil. Então, o treinamento para levantar essa frente vai de 6 meses a 1 ano, né? Com 1 ano que o cavalo vai estar pronto. Então, é importante dar tempo ao cavalo, né? Brilhante palestra. Muito obrigado. Bom, só aproveitar esse comentário do Rivaldo, eu acho que uma outra coisa assim, importante é o seguinte. Hoje muita gente bate no peito para falar que doma um cavalo com quase 3 anos ou mais de 3 anos. Ô, gente, se você quiser domar com 6 meses, porque doma não é montar, não é sentar no lombo. Aí que está a diferença. Então, os meus, todos eu começo com 2 anos de idade. Agora, a intensidade que eu faço é que vai fazer a diferença. Então, nos últimos anos, eu tive vários cavalos de prova para competir no nível alto e nenhum deles teve nenhum tipo de lesão, de manqueira, de dor no lombo. Por quê? Porque a intensidade do trabalho é fundamental. Então, acho que isso que o Rivaldo está falando é correto. A gente tem que dar o tempo. Qual que é o tempo? O tempo do cavalo se preparar para estar apto a executar aquilo que a gente está pedindo para ele. Acho que foi muito, muito bom o comentário. Diogo, não. Eu gostei muito. E eu não tenho uma pergunta, né? Eu tenho uma observação.
Não, primeiro só sobre esse assunto. Uma vez eu fui visitar em Viena, a autoescola lá de Viena. Os garanhões, para entrarem no show, para conseguirem fazer todos aqueles movimentos, salto parado e tudo, são cavalos que só entram com 9, 10 anos no show. Porque antes disso eles não conseguiram ser domados ou têm a estrutura muscular e óssea para fazer aquilo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque no Campolino a gente tem muita pressa e estraga a maioria dos nossos potros jovens e tudo mais. Eu já sei de criadores que querem começar a levar só animais montados em pista, o que não é uma atitude errada, porque a gente estraga muito nossos animais jovens. Mas não é isso que eu ia falar, não. Uma observaçãozinha só. São animais encantadores os cavalos, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui, né? E isso mostra muito aí, quando a gente viu ontem aquele cavalo maravilhoso de tourada, todo mundo, teve gente até brincando, pô, será que não dá para ter algumas cobrições daquele cavalo, porque é primo nosso e tal? Mas assim, na verdade o que encanta todo mundo que está aqui é o cavalo. E a gente nunca pode esquecer que esse cavalo, ele não pode ser só um veículo de status ou econômico, ou um ativo que você vende e quer ganhar dinheiro com ele. Assim, isso é consequência de nós gostarmos deles, estarmos aqui todo mundo. Então, assim, acho que o criador, quem trabalha com ele tudo, tem que começar a pensar que ele não é só um veículo para o meu prazer ou para o meu trabalho, que são animais que têm que ser muito respeitados. Quanto mais a gente no Campolina gostar deles, mais longe vai o Campolina. Então me chamou muito a atenção isso, quer dizer, você olha e realmente são bichinhos maravilhosos, né? Concordo em gênero, número e grau. Mais alguém? Não, pode falar. Não, a gente tem agora um break, uma comidinha lá no terraço. Tá bom?